Oi, 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 amigos e amigas! Hoje tem matemática! Oba! Vamos abrir a nossa apostila na página 222. É o 2 e o 2 lá no final. Temos duas palavras para trabalhar hoje. A primeira é adição. A segunda, subtração. Nossa, mas isso é nome do quê, Pro? Não é nada de difícil, não. São os nomes das continhas de mais e de menos. Adição é quando a gente vai juntar as quantidades. 3 bombons mais 4 bombons. Junta todos eles e conta. Dá 7 bombons e a gente usa o sinalzinho de mais. Com a dona subtração, é o contrário. A gente não junta, a gente tira. Então, a gente tem 7 bombons e vai comer 2. Conta aí nos seus dedos. 7, tirando 2, quantos ficaram? 5? Isso! E a gente usa o sinalzinho de menos. 7 menos 2 é igual a 5. Você já brincou com aquele jogo da diferença em que a gente tem que olhar um desenho e o outro e perceber as coisas que foram mudadas? É um jogo bem legal, não é? Mas hoje o nosso jogo da diferença é com os números. Então, amigos e amigas, se preparem para a gente começar. Vamos treinar antes do jogo? Então é o seguinte: qual é a diferença entre 6 e 1? Vamos ver? Aqui nós temos 6 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na outra linha, só tem uma maçã. De quanto é essa diferença, hein? Quantas maçãs a gente precisava para completar? Vamos ver ali? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença entre o 6 e o 1 é 5. 6 menos 1, 5. Agora, na segunda parte, tem a seguinte pergunta: qual é a diferença entre 3 e 3? Espera aí, se você tem 3 maçãs e eu tenho 3 maçãs, tem diferença nessa quantidade? Não, né? Nenhuma. Então, vamos responder com um zero, bem simpático. O jogo vai ser assim. Eu vou jogar 2 dados e nós vamos ver a diferença de pontos entre eles, ok? Preparados? Então, vamos nessa! Primeira rodada, plim! 6 e 4. Quanto tem de diferença entre o 6 e o 4? O 6 tem mais pontinhos. Quantos pontinhos? Deixa eu ver. 2! A diferença entre o 6 e o 4 é o 2. Então, faz uma marquinha aí no número 2 no tabuleiro, porque esse número nós já ganhamos. Mais uma jogada. Plim! 3 e 2. Qual é a diferença que tem entre o 3 e o 2? Quantos pontos de diferença, gente? Me ajuda. 3 e o 2. Boa! 1 ponto de diferença. Então, pode marcar aí o número 1. 3 menos 2 é igual a 1. O número 1 é nosso. Tchan, 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 tchan. E agora? 4 e o 2? 4 e o 2. Qual a diferença entre o 4 e o 2? São 2 pontinhos. A gente já marcou. Quen, quen, quen. Perdemos essa rodada. Vamos de novo? Tarararam, plim. 5 e 5? Ué, qual é a diferença que tem entre o 5 e o 5? Me diga. Nenhuma. Zerinho da Silva. Pode marcar o 0, então, que esse 0 é nosso.
Agora é a última jogada, vamos caprichar. Plim! 6 e 2? Qual é a diferença entre o 6 e o 2? Quantos pontinhos de diferença? Deixa eu ver. Tem 6 menos o 2, 4. Oba! Então pode marcar o senhor 4, porque ele é nosso. Muito bom! Agora que a gente jogou, vamos ver as respostas para a atividade número 1. A letra A pergunta: esse tabuleiro poderia ter outros números? Justifique a sua resposta. Será que a gente podia ter o 9, o 12, o 24? Não, porque a gente está jogando com dados e os dados só têm pontinhos até o 6. Então, não daria para fazer contas com outros números. Então, a resposta, não, porque os dados vão até o 6. A pergunta B é a seguinte: quando o jogador consegue marcar a casinha do número 0? A gente conseguiu no nosso, né? Quando é que foi? Quando a gente tirou 5 e 5. Então, a resposta? Quando tira pontos iguais. Na letra C, ele pede 2 exemplos de jogadas para o jogador poder marcar o 0. Então, a gente pode pôr a nossa, 5 e 5, e podemos escolher uma outra. Eu escolhi 1 e 1, mas sendo igual, você pode escolher qualquer número, tá bom? A letra D pergunta: quando o jogador consegue marcar a casa do 1? Nós conseguimos quando a gente jogou o 3 e o 2. Então, a resposta é quando tem um pontinho a mais em um dos dados. Então, quando um dado tem um ponto a mais que o outro, a resposta é sempre 1. A letra E pede uns exemplos. Então, vamos lá. No nosso jogo, nós tivemos o 3 e o 2. E nós vimos que a diferença era 1. E outra ideia é o 4 e o 3. A diferença entre eles também é de 1 ponto. Se você quiser, pode escolher outro número, tá? Agora dá uma olhadinha no que aconteceu com a Karina. Falta apenas a casinha do número 4 para ela ganhar o jogo. Agora, ela vai jogar. Que números que ela precisa tirar no dado? Vamos pensar. Para ficar com 4. E ela pode jogar e cair bem certinho o 5 e o 1. 5 menos 1, 5 tirando 1, dá 4. Aí ela pode marcar. Mas tem outra possibilidade. Se ela jogar o 6 e o 2, ela também consegue 4. Nós fizemos isso no nosso jogo, lembra? 6 e 2. O resultado? 4. E aí a Karina pode vencer o jogo. Agora aqui no caso do Gabriel, que já está até mandando beijinho, falta só a casinha 2 para ele ganhar. E agora ele tem um monte de possibilidades. Olha aqui comigo. Se o dadinho cair no 3 e o outro no 1, 3 menos 1, 2. Ele marca. Outra possibilidade. Pode cair no 4 e no 2. A diferença entre eles também é de 2 pontinhos. Ele ganha. E se cair o 5 e o 3? Ele ganha também, porque a diferença é de 2 pontinhos entre eles. E temos mais uma possibilidade ainda, ô Gabriel. 6 e 4. A diferença? 2 pontos. Gabriel, você tem muita chance, hein, carinha? Parabéns! Boa sorte aí no jogo! Agora, você pode usar feijões, lápis, palitos, bolinhas, o que você tiver aí, para fazer essas continhas. E a gente vai registrando, então, as respostas. A primeira, letra A, 15 menos 5. A gente pode também fazer risquinhos. É o que eu vou fazer aqui no meu. 15 risquinhos. Agora eu vou tirar 5 e vou contar quantos sobraram.
Tan, 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 10. Então, a resposta, 10. Se você quiser fazer risquinhos na sua apostila, também não tem problema nenhum. Você percebeu o que é que aconteceu nos resultados de todas as continhas? Qual foi a resposta? Exatamente, em todos. Então, ali no número 6, a gente vai escrever que deu o mesmo resultado, ou o resultado foi igual, ou todas deram o resultado 10. Escolhe como você prefere. Aproveita, dá uma conferida e pode pôr o certinho na sua atividade, tá? Olha que legais essas pinturas rupestres, gente. A gente vai fazer o seguinte: vamos colocar número 1 na imagem que mostra animal com filhotes e número 2 na que mostra um grupo humano. Moleza, né? Aqui no número 2, nós temos mais algumas continhas de subtração, continhas de menos para a gente fazer. E eles já deixaram um espacinho aí, essa linha branca, onde a gente pode fazer risquinhos, fazer desenhos, para a gente descobrir o resultado. Então, letra A, 10 menos 4. Eu posso desenhar 10 bolinhas. Tum, 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 tum. Aí eu risco 4 bolinhas. Tuk, 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 tuk. E aí conto quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marco os 6 ali. Mesma coisa nas outras, tá? Faz com calma e com atenção. Confere direitinho se você acertou e pode pôr o certinho. Mas se errou ou esqueceu de alguma coisa, é só apagar e fazer de novo, combinado? E eu tô indo embora com a dancinha do leão. Dança aí comigo e chacoalha o corpício. E a gente se encontra amanhã, falou? Beijo, beijo, beijo!